Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Deixa o seu like nesse vídeo, por favor. Se inscreve se você não é inscrito ainda, me ajuda a chegar a 200 mil aí, olha, a gente tá perto, só falta 10, 12 mil pra gente chegar a 200 mil. Se inscreve e compartilha o vídeo, porque compartilhar ajuda muito. O like, pessoal, é muito importante porque o YouTube entende que se um vídeo tem muitos comentários, muitos likes, o vídeo é interessante, então ele vai divulgar para mais pessoas o meu vídeo. Então deixa o seu like, não custa nada. E bora começar o vídeo. Pessoal, o cabelo dela tá assim, é super fininho, é um cabelo alisado com botox, porque o contorno do cabelo dela é todo enroladinho, então ela alisa. E o contorno também aqui do rosto é mais escuro do que a parte de trás. Olha, dá pra ver que na parte de trás tem mais cabelo escuro, isso não é loiro, pessoal. A raiz do cabelo dela tem mais ou menos uns 4 dedos, 5 dedos mais ou menos de raiz ou mais. É que não dá pra ver ali a divisão da raiz porque ele tem muito cabelo branco. Então parece que ele tá loiro, mas ele não tá loiro. Dá pra ver aqui na franja dela o tamanho da raiz, olha. A franja tá bem mais escura porque não tem tanto cabelo branco. Eu estou usando um pó descolorante sem cor, branquinho, tá aqui, olha, ele é bem espumoso, bem fica bem macio. Eu gostei desse pó. Ele não tem amônia, é livre de amônia. Eu estou usando o Cox volume 20. Eu vou dar uma escovada. Nas partes que eu vou fazendo, eu vou dando uma alinhada no cabelo dela, porque como eu falei, o cabelo dela é misto, ele tem uns fios lisos e outros enroladinhos, principalmente no contorno. É por isso que ela alisa o cabelo dela. Você já deixou o like? Deixa o seu like, não seja mal, por favor, não custa nada o seu like aqui no canal, vai me ajudar muito, muito mesmo. Olha, dei aquela escovada, agora eu vou fazer as mechas. Olha, nessa altura aqui que eu tô fazendo agora, as mechas no cabelo dela também tem cabelo branco e na parte do contorno ali, ó, é escura. Então tem cabelo branco dentro só. E o contorno, todo o contorno da nuca, o contorno do rosto, ele é mais escuro do que o meio do cabelo dela. Não sei se deu pra entender. Bom, apliquei o produto. Pessoal, para quem sempre me pergunta, que pó descolorante você está usando? Porque muita gente faz essa pergunta em outros vídeos e normalmente eu mostro o pó descolorante, né? Então a pessoa pergunta e daí eu deduzo que a pessoa não assistiu o vídeo inteiro. Ela pulou alguma parte, né? E daí não viu eu mostrando o pó descolorante. Pessoal, por favor, assiste o vídeo inteiro. Olha, esse vídeo é para quem quer aprender, para iniciante ou para quem já é cabeleireiro, né? Tem 24 minutos. Não é fácil fazer um vídeo de 24 minutos, então por gentileza, assista o vídeo, né, para você aprender, para que o meu trabalho aqui vale a pena, né, porque se ninguém aprender nada, né, não tá valendo a pena. Então, se você aprende comigo, se você gosta do jeito que eu explico, se você comenta aí também para mim saber do seu feedback, se você depois que começou a me assistir, se você passou a entender mais como tá o seu trabalho, porque muita gente também comenta que melhorou bastante, né, isso eu gosto de saber disso, então se você se sente assim, comenta pra me ajudar. Pessoal, olha o tamanho do furo debaixo da minha blusa. Meu Deus! Tá feio o negócio, né, nessa quarentena. Pelo amor de Deus, deixa o seu like. Olha a pobreza, eu tô aqui, olha, fui pra guerra. Cheguei furado aqui pra vocês. Olha lá, gente, que camisinha mais... Camisinha não, né? Que camisa, que blusinha mais vagabunda. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Olha lá, que vergonha. Tá um furo. Descosturou, pessoal. E é uma blusinha assim de ficar em casa. Também nem me preocupei porque é um estúdio que eu tenho, não é um salão de beleza, pessoal. Eu convido as pessoas pra vir aqui. Muita gente me pergunta também: onde é seu salão? Onde é seu salão? Não tenho salão de beleza. Eu tenho um estúdio no meu apartamento com o necessário para me gravar vídeos pro YouTube. Então, principalmente agora, não tenho salão de beleza e não tenho intenção de abrir um. Eu teria intenção de abrir uma escola em São Paulo ou no Rio, né? Tenho esses pensamentos, vamos dizer assim. Pessoal, eu concluí aqui, olha, a parte da nuca. Eu vou te pedir que, por gentileza, compartilhe esse vídeo para me ajudar, né? Com suas amigas, manda direto pelo WhatsApp. Se você não quiser compartilhar no seu Facebook, que me ajuda imenso mesmo, você pode compartilhar no Stories do seu WhatsApp ou diretamente para o seu amigo no WhatsApp. Você pode pegar, clicar embaixo aí do vídeo, compartilhar e mandar o vídeo diretamente para sua amiga pelo WhatsApp. É muito simples. Se você quiser compartilhar pelo Facebook, vai me ajudar muito também. Ou compartilhar também pelo chat do Facebook, também dá para mandar diretamente para sua amiga pelo chat
do Facebook. Então chama suas amigas, por favor. Vai ser uma honra ter todo mundo aqui, sua turma inteira aqui comentando nos vídeos, interagindo comigo. Vai ser uma honra muito grande. Pessoal, terminei essa parte. Eu não fiz mechas costuradas fininhas, as mechas são largas, porque o cabelo dela é pouquinho, e porque já tem muito cabelo branco. Se eu fizer mechas muito fininhas, é como se eu estivesse fazendo mais cabelo branco. Não é isso que eu quero umas mechas mais largas, mais desenhadas, principalmente no contorno, porque o contorno tem mais cabelo escuro. Então, olha, costurei, coloquei pro lado, ó, dobrei o papel antes, você pode dobrar antes com a mão, não tem problema. Segura ali embaixo, faz a aplicação do produto. Esse produto é um pó descolorante que abre, eu acho que 7 tons, pessoal. Ele é sem amônia, para cabelos alisados, com amônia, eu acho, sei lá, com guanidina. Tá escrito nele para cabelos alisados. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o produto que eu usei. Eu estou usando o Oxo Volume 20, fechou as laterais. Olha, é esse pó que eu estou usando, Lightener, sem amônia. Dá pausa aí e lê direitinho. Olha como ele é, bem branco e vira uma espuma. O que eu achei dele, pessoal, ele se decompõe muito rápido, só isso. Eu acho que falta um pouco de estabilizador nele. Mas é um pó, mesmo ele se decompondo rápido na tigelinha, é um pó legal de se usar, porque mesmo se decompondo, ele abriu bem o tom do cabelo da minha cliente, que é um tom castanho escuro, pro natural, mas é castanho escuro com bastante cabelo branco. E esse pó abriu bem com o Oxo Volume 20. Ele se decompõe rápido porque, pessoal, ele vai ficando areoso na tacinha. É como se ele ficasse parecendo uma espuma, como se ele espumasse, inchasse. Essa é a verdade, ele inchou muito rápido na tacinha. Então isso prova que ele se decompõe. Ele liberou muito oxigênio, por isso que ele inchou. Então liberou calor também, tudo ali na tacinha. Então o que ele deveria fazer no cabelo, ele fez na tacinha em 5 minutos. Então quando você for preparar e usar esse tipo de pó aqui, prepare tudo e deixe para fazer o pó. Em todos os casos, com qualquer pó, tem que estar tudo preparado para você preparar o pó. Porque se você preparar o pó antes e depois for dividir o cabelo, escovar como eu estou fazendo aqui, ó, o pó tá lá se decompondo, entendeu? Então não é legal. Faça tudo antes para você aproveitar o tempo do pó, né? Para você aproveitar o tempo de ação do pó. Porque senão você deixar o pó lá na tacinha e ficar fazendo outra coisa, ele vai se decompor lá e não vai depois ter potência para clarear o cabelo da sua cliente. Se esse cabelo fosse, por exemplo, um preto, provavelmente esse pó não ia conseguir abrir ele, porque ele se decompõe muito rápido na tacinha. Então eu já não usaria esse pó no cabelo preto natural. Mas, como eu falei, eu gostei dele sim. Um pó sem amônia, para um pó sem amônia, abre bastante. Pessoal, eu concentro ele na raiz, depois sujo só o comprimento. Eu estou usando o Oxo Volume 20, um pó sem amônia, e também ele não deixou sensibilizado, pessoal. Não deixou sensibilizado na onde eu encostei ali, né? Onde eu sujei com ele, onde já tinha alguns fiozinhos loiros, e não só loiros, mas é cabelo branco também, então engana bastante. Dá pra ver aqui a raiz, olha, tá vendo? A raiz tá mais ou menos uns 6 dedos, 8 dedos de raiz, é bastante raiz que tem no cabelo dela. Ó, mechas largas, slice, tipo fatias. Não gostei dessa divisão, porque tem muito cabelo. Ó, agora acho que foi. Tem ali um cabelo quebradinho, olha, não sei se deu pra ver. Eu acho que deve ter sido do outro retoque. Na verdade não tinha só aquele não, tinha mais cabelo quebrado pela cabeça dela. Não é cabelo quebrado, são mechas quebradas. Então provavelmente a outra pessoa que fez o cabelo dela fez alguma coisa que a longo prazo quebrou o cabelo dela. É a primeira vez que eu tô fazendo o cabelo dela, pessoal. Deixa o seu like nesse vídeo, por favor, me ajuda, pessoal. Porque com 180 mil seguidores, eu posto um vídeo, ele só tem 1.500 visualizações, é muito desanimador. E muito disso é porque vocês não deixam um like, é porque vocês não compartilham, entendeu? E eu peço encarecidamente, gente, por favor, me ajuda, principalmente nessa quarentena, me ajuda compartilhando, entendeu? Como eu já pedi pra vocês, não custa nada. Se você enviar pra uma pessoa, pra sua melhor amiga e chamar ela, olha, segue esse menino aí, assiste esse tutorial dele, segue ele no YouTube, é bem legal, né, e tal. E aí eu vou ter mais seguidores, vou ter mais visualizações nos vídeos que eu posto. E assim eu vou ficar muito mais animado para postar vídeos para vocês. Se vocês
Porque, gente, tem canal aí com 50 mil que as pessoas interagem tanto, com menos do que eu tenho de seguidores, e as pessoas compartilham e faz a pessoa acontecer, entendeu? E aí a pessoa posta um vídeo com 1 hora, já tem 5 mil visualizações, já tem 10 mil visualizações, e aí, tipo assim, eu fico... eu sou feliz com o meu canal, só que, tipo assim, né, por gentileza, compartilha o vídeo, me ajuda, faz acontecer nos vídeos que eu posto, que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Eu demoro a postar vídeo porque dá quem vê aqui o resultado dos tutoriais que eu faço, eu que edito tudo, eu que gravo tudo, eu que paro aqui horas para ficar editando vídeo no computador, então é desanimador porque dá muito trabalho. São 4, 5 horas para fazer um vídeo desse, diretas, na frente de um computador praticamente, entendeu? Para fazer um vídeo desse. Eu tô aqui no calor, por exemplo, porque o barulho do vento atrapalha na captação do áudio, então eu tô fazendo um áudio. É um vídeo de 25 minutos, então eu vou ter que ficar 25 minutos aqui, olha, queimando, suando, né? Para fazer um negócio legal para vocês, para ter 1000 visualizações e 200 likes. Então, nossa, é deprimente. Bom, eu decidi mostrar aqui a parte da frente para vocês verem como eu iluminei a parte da franja dela, porque muita gente já me pediu vídeos de franja iluminada. Ó, as mechas são largas. Aplicou, vira o pincel. Nunca aplica diretamente com o pincel na horizontal, pessoal, na raiz. Porque se você for com o pincel na horizontal na raiz e aplicar direto ali na raiz, vai ficar uma linha na horizontal. E depois, quando o cabelo for crescendo e ela prender ele no rabo de cavalo, vai ficar o sinal do crescimento. Principalmente na última mecha aqui da franja, que eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando agora aqui, olha. Esse negócio de virar o pincel. A raiz dela tá até ali onde eu tô segurando praticamente. Tirei aqui as mechas, olha. Opa. Com o cabo do pente, faz a primeira dobra. Aí você vai lá, ó. Aplica um dedo longe na horizontal, depois vira o pincel na vertical e vai esfumando com o pincel nessa posição. Porque assim você não deixa o cabelo marcado na horizontal. Você aproxima o pó descolorante em cada raizinha sem deixar marcado na horizontal. Aí quando o cabelo for crescendo, vai ter um degradê da cor, não vai ficar ali uma marca de crescimento horrível, né, no cabelo da cliente. Um mês e meio, 2 meses, tá aquela marca de um dedo de crescimento muito feia. Então, além de deixar um truquezinho aqui, né, na última mecha, que é um truquezinho que eu uso em todos os cabelos, para evitar isso, eu faço isso. Eu viro o pincel para aproximar o produto e não deixar ele marcado na horizontal. Olha, tirei aqui, vai dar para ver de novo. Isso eu faço em todos os cabelos que eu quero iluminar a franja. Tirei as fatias, apliquei o produto, virei o pincel e aí fui subindo o produto com o pincel virado na vertical. Ó, eu tô com o pincel na vertical, tô aplicando horizontal, vertical. Então, dá pra ter a ideia do que é horizontal, do que é vertical, pessoal? Então, nunca vá com o produto com o pincel na horizontal e aplique. Você pode aplicar com o pincel na horizontal, mas um dedo longe da raiz. Depois é só virar o pincel e aproximar o produto com o pincel virado na vertical. Olha, aqui vai dar pra ver, tem uma mecha bem branca ali, ó. Nessa mecha branca eu vou aplicar o produto também, porque ela não tá descolorida, é um cabelo natural, até mais forte do que o cabelo escuro. É mais forte a mecha branca. Então eu apliquei, olha, longe, um dedo longe, virei o pincel, aproximei. Bem aproximado ali nas slices, são mechas de slice, pessoal, são largas. Mais produto, limpo o pincel, vira o pincel e esfuma em direção à raiz, para dar aquele efeito de esfumar. Se você virar o pincel assim, você está criando o mesmo efeito de esfumado, dá aquele mesmo efeito. Se você for com o pincel na horizontal e aproximar lá, além de você correr o risco de manchar a raiz do cabelo da sua cliente, você vai deixar o cabelo marcado, né, principalmente nessa mecha aqui, da última mecha. Aí quando a cliente prende, já era. E a última mecha também não se costura slice, é costuradinha fininha, pelo amor de Deus, porque senão vai ficar a marca de slice aqui, né? Então essa última mechinha aqui, ó, eu deixei esses baby hairs de fora para servir de coisa, né, de camuflagem, e costurei fininhas as mechas, ó. Elas são fininhas, não são slice. A última mecha ou as duas últimas não são slice, mas pode ser a última, apenas a última.
né, pessoal? E deixei ali essa sombrinha, que é mais ou menos uns fiapinhos de cabelo, que são os baby hairs, aqueles que não crescem muito e que ficam ali no contorno do cabelo. Deixei o papel, terminou. Bom, agora eu vou deixar agir, eu vou olhar, vou tirar o cabelo aqui de trás, olha, vou puxando, abrindo, porque se um papel desse descer um pouquinho, ele já não vai manchar o cabelo que está atrás na horizontal, entendeu? E daí não vai ficar uma mancha muito difícil de corrigir. Claro que é muito difícil manchar um cabelo, mas acontece, pode acontecer. Mas com esse papel que eu usei hoje, com essa marca, que depende do papel, esse papel ele é bem grosso, então quando dobra ele do jeito que eu coloco o papel, com essa técnica, não desce de jeito nenhum. Essa técnica é ótima, né, no caso. Eu já dei uma olhada ali pra ver na lateral a cor. Eu aguardei o tempo, pessoal, de pausa. Vim aqui olhar, a cor tá bem alaranjado, então apliquei mais produto, fechei. Tinha 20 minutos mais ou menos que eu tinha aplicado ali no topo, que eu tinha finalizado, tem 20 minutos mais ou menos, eu ainda não removi de nenhum local, nem das laterais, nem da nuca. Ó, ainda não tá legal a cor. Esse pó ele é muito legal para trabalhar. Eu gostei sim, pessoal, apesar dele se decompor muito rápido, como eu falei, eu gostei sim do pó. Olha, dá pra ver a raiz ali bem alaranjada. Eu estou batendo altos papos com a minha cliente. Vim aqui aplicar o produto, não repara, estou de costa para vocês. Apliquei mais produto, fechei o papel. Também me certifiquei de que nas mechas que já foram descoloridas, onde o pó descolorante pegou, tá intacta, não tá elástica, não tá hiper claras, né, descolorindo assim, ficando hiper claras. Porque se tivesse, eu já estaria passando um creme com o dedo nessas partes, estaria abrindo. Se eu não pudesse remover, né, eu estaria passando alguma coisa nessas partes. Ó, agora chegou a hora de remover as das nucas aqui, olha, que foi as que eu coloquei primeiro. Essa não foi ainda que eu coloquei primeiro não, foi a outra lateral lá que eu coloquei primeiro. Mas eu já vou remover as duas, porque já chegou no tom. Tem uma aqui embaixo ainda. Essas daqui, esse lado aqui foi que eu coloquei primeiro e tá com um tom idêntico, assim, elas estão nos tons bem parecidos os dois lados, tanto um lado de cá como o outro lado. Então eu vou remover dos dois lados. Tá vendo as mechas, pessoal, encaixadas na raiz dela? Bem legal, são as mechas largas, sempre mechas largas. Pessoal, eu vou usar esse tom aqui, olha, da Cor e Tom Nielle Gold 12.11. Na minha opinião, o cabelo da modelo da caixinha não corresponde a um 12.11. Seria mais cinza, principalmente numa marca profissional. Seria quase branco, né? Mais acinzentado ainda do que o branco propriamente. Seria um pouco mais cinza porque 12.11, né? Esse tom aí da caixinha, pra mim, não corresponde a um 12.11. E a tinta também não deixa na cor 12.11. Ela deixa um pouco mais dourado. E um 12.11 não tem dourado, né? Ela é mais... Esse tom seria um 12.31, por exemplo, uma coisa assim. Vamos dizer que pra mim seria um 12.31. Eu coloquei aqui na tacinha umas 30 gramas. Vou usar essa óxido aqui, olha, 20 volumes, da mesma marca. Vou colocar aqui só um pouquinho pra diluir. Pessoal, eu tô usando um 12 porque o cabelo dela abriu num tom 9, 10, por aí. Então, a partir de um tom 9, você pode sim usar um tom mais alto, né? Agora, abaixo de um tom 9, tipo, se você descoloriu e o fundo é 7, você tem que usar no máximo um 7 ponto alguma coisa, um 8 ponto alguma coisa. Não pode subir muito o tom se você não abriu muito o cabelo. Mas nesse caso aqui, o cabelo abriu para um tom 10, então se eu usar um 12, vai funcionar. Agora, se você abrir um cabelo para um tom 7 e for usar um tom 9, não vai dar certo, porque tem muito pigmento ainda lá no cabelo. Como você vai usar um tom 9? Não vai funcionar. Um tom 9 só tem pigmento. Então, é mais pra, na minha concepção, funciona mais assim. Até o tom 8, tudo bem, você tem que usar na altura do tom. Se você descoloriu o cabelo, abriu com um tom 7, use um tom 7 alguma coisa, 7.1, 7.32, um 8.32, alguma coisa assim, ainda vai lá um 8. Agora, se você abriu no tom 8, também, use uma tinta na altura 8, tipo 8 alguma coisa, no máximo um 9 alguma coisa. Se você abriu acima do 9, 10, aí a partir do 9, você já pode usar, por exemplo, um 10 alguma coisa, você pode usar
um 12 alguma coisa, tipo um 12, 11, como eu tô usando agora. Então, a partir da altura 9, o cabelo já pode receber um 12 ponto alguma coisa, porque o cabelo já não tem fundo indesejado. Agora, se o cabelo ainda tem muito fundo indesejado, aí você tem que pensar melhor no que você vai fazer e no tom que você vai usar para corrigir, né, esse cabelo e essa cor indesejada lá no cabelo. Né? Se você descolorir o cabelo tá muito alaranjado e você quer um tom muito claro, não vai dar certo também, né? Então, tem que ter coerência na hora de descolorir e na hora de usar o tom, na hora de escolher um tom para o cabelo. Pessoal, esse cabelo eu ainda usei um pouco de violeta genciana lá no lavatório, uma coisa que eu não mostrei, porque, como a gente falou, eu queria o cabelo dela mais acinzentado. Então, para o cabelo corresponder à cor que eu queria, do 12.11, eu tive que usar violeta. Então ele ficou muito mais branco do que ele ficaria usando só essa tinta aqui, esse 12.11 da Niele, cor tom. Então, eu tive que usar um pouco de violeta no creme, bem lilás, ficou bem clarinho, assim, um lilás bem clarinho. Eu apliquei no cabelo dela, deixei agindo esse produto aqui, pessoal, eu apliquei como vocês estão vendo, e sim, a tinta é muito boa, a cor é muito bonita, não é uma cor feia não. Esse tom aqui é muito bonito sim, só que não era o tom que a gente queria, é um tom bonito. Pra mim, esse tom aqui, esse 912 aqui, da Daniele, corresponde mais a um 1032, entende? 1089, claro que não é um 1089 não, mas pra mim é mais perto de um 1089, 1032, 1038 do que propriamente para um tom tão acinzentado, porque um 1211, né, por o 1 repetir duas vezes, 11, ele deveria ser muito mais acinzentado, porque o 1 representa o azul. Então, se é 12, que é a altura do tom, né, que é o último tom da escadinha, é o último, o 12, o mais claro, e é o 11, então deveria ser mais pigmentado de azul, né? Esse tom aqui tá mais para um 12.1 do que para um 12.11, né? Ou então esse tom aqui é mais para um 12.30 e alguma coisa, pessoal, 12.38, né? Não deveria ter um pouco de dourado aqui, mas não tem, vamos dizer assim, né? Pelo menos é o que eles estão dizendo, que só tem azul. Pessoal, eu escovei o cabelo dela, apliquei um botox na raiz do cabelo dela, deixei agir, fui pro lavatório, lavei de novo o cabelo dela, tirei o botox em torno de 80%. Tô secando o cabelo dela agora pra poder pranchar o cabelo dela mechas fininhas. Eu escovei o cabelo dela e foi esse o resultado. Eu ainda não pranchei o cabelo. Olha, ficou assim, olha aqui a nuca dela, parece que foi esfumado, olha, não tem marca. Olha como ficou. Eu não cortei, não mexi no corte, né, pessoal? Só fiz as mechas mesmo no cabelo dela. Deveria ter tirado umas pontinhas, mas nem perguntei, ela também não disse nada. Ó, vou pentear aqui pra vocês verem. Só tá escovado, pessoal, mas eu pranchei em 180 graus, mechas fininhas, com ele bem seco e não ficou amarelado, porque a descoloração eu atingi o tom certo, então não tinha tom indesejado na descoloração. Então, se não tinha tom indesejado, eu não precisei esconder esse tom. Então, o calor não altera quando a gente acerta o tom, só altera quando o tom está errado e você camufla o tom com pigmento azul. Aí você tem pigmento azul ali camuflando o que está embaixo, aí quando você vai com, né, o calor e tira o azul oxida, aí mostra o que está no fundo. Então, nesse caso não aconteceu. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração para vocês e até lá.